Olá, tudo bem? Ana, tudo bom? Tudo bem, prazer, satisfação tê-la aqui conosco, Carolina. Alegria, né? E saber que vocês estão lendo ali num grupo grande, né, de educadores, e a gente está fazendo esse encontro exatamente para tirar dúvidas, refletir. Também quero ouvir um pouco da evolutiva de vocês, né, dos professores que têm lido o livro de aprendizagem emocional. E conta um pouquinho para a gente, Fabiana, como que surgiu a ideia do clube de leitura e por que vocês escolheram ler essa obra, né? Aprendizagem Socioemocional com Metodologias Ativas, que é o livro que eu lancei no finalzinho do ano passado. Então, sejam todos bem-vindos, quem estiver por aqui, né? Oi para todo mundo, é uma satisfação tê-los conosco. Então, Carolina, o Clube da Leitura surgiu a partir de uma iniciativa, acredito que minha, por algumas dificuldades, tanto pela rotina quanto por características minhas mesmo, em conseguir concluir uma leitura completa, porque às vezes eu leio parte de um livro, outro eu leio uma parte, vou fazendo assim, fragmentando as minhas leituras. E com a nossa correria da rotina. E também eu trabalho com desenvolvimento docente. Então, faço formações em metodologias ativas há alguns anos. E com isso, eu uni, né, as duas possibilidades e pensei em dialogar com outras pessoas. Quando eu adquiri por uma iniciativa, tenho a lista dos seus livros, né, já estava dentre as listas dos que eu pretendia adquirir para fazer a leitura. E quando eu comecei a ler, eu fiquei tão empolgada, eu acredito que a devolutiva, o feedback que eu tenho recebido das pessoas, que a gente não tem um sentimento só em questão de conhecimento e conteúdo técnico lá dentro. Né? Então, é um livro que ele une muitas estratégias que a gente vai lá aplicar, mas de uma forma tão envolvente que foi o momento que me deu o despertar de contribuir. Eu comecei a divulgar o livro antes, falei, não, por que não fazer um clube de leitura? E foi a partir daí que veio a iniciativa. Legal, muito bacana. E hoje, quantos membros vocês têm lá no clube? Quantas pessoas estão acompanhando? E como que funciona, né? Tem reuniões regulares, vocês se dividem para ler os capítulos e depois se juntam para conversar, até para inspirar outras pessoas que talvez queiram criar uma iniciativa semelhante ali na sua escola, instituição de ensino superior. Então, hoje nós estamos com 238 membros. Alguns até vieram conversar um pouquinho no privado, que saíram porque não estavam conseguindo acompanhar o cronograma de leitura. Então, a estratégia nós criamos um grupo de WhatsApp e o gerenciamento se torna, né, todo dentro do grupo. Eu fiz também um link no Padlet, lá eu coloco todas as informações do livro e os cronogramas, algumas informações complementares, então as lives, os vídeos, os links que podem complementar as informações que já são trabalhadas no livro, as pessoas têm a possibilidade de pegar esse material lá também. E o gerenciamento, então, foi liberado um cronograma, que esse é o nosso primeiro livro. Nós estamos agora numa fase já de conclusão. Iniciaremos o próximo em agosto, então a intenção não é pararmos por aqui. E nós, a partir daquele cronograma de mais ou menos 20 páginas por semana, que fica algo um pouco fácil, então eu fiz um cálculo de uma média que ficasse tranquila a leitura diante das nossas demandas, que a maioria das pessoas que estão no grupo são educadores do ensino superior, da educação básica. Tem pessoas também que não trabalham necessariamente com o cenário educacional como docente, mas nos cenários da saúde, como enfermeiros que trabalham com formação também dentro dos seus programas específicos. E de acordo com o cronograma, nós estamos convidando pessoas. Nesse momento, nós não estamos fazendo ainda reuniões entre o grupo. Então, nós estamos convidando pessoas que podem complementar as informações que são trazidas pelo livro. Ah, legal. E existe uma troca no WhatsApp das pessoas falando, o que chamou mais atenção na leitura, o que para mim foi difícil, ou não? Fica mais mesmo nessas lives, só entendendo um pouco a estrutura do clube, porque acho que talvez pode ter gente aqui que queira pensar numa iniciativa parecida, né? Isso. Então, e daí a questão do público, só para retomar um pouquinho, então nós estamos com pessoas de diversos estados do país.
porque como eu já trabalho com esse desenvolvimento docente, fiz as minhas formações também não só no estado onde eu estou, então um foi replicando para o outro. Hoje nós estamos com uma diversidade de locais, de instituições muito grande dentro, numa representatividade do país grande dentro do grupo. Com relação aos comentários, num primeiro momento, eu estou assim naquela fase de teste. Então, eu pretendo agora gradativamente instigá-los à discussão. Mas em determinados momentos eu deixei travado o bate-papo. Por quê? Porque teve um momento que às vezes algumas pessoas, até por engano, postou uma outra informação que não era vinculada ao grupo, aí eu percebi que alguns foi assim, sair. Aí eu falei, eu estou perdendo a adesão. Então eu fui fazendo o gerenciamento assim. Hoje mesmo que tinha live, pela manhã eu já fui abrir o grupo, deixei ele aberto para os comentários e vou fazendo a postagem de acordo com os cronogramas. Mas a pretensão, eu acredito, né, a intenção é que agora realmente eu faça sínteses e a partir dali traga a discussão dentro do próprio grupo. Conforme acho que tem que esperar um pouquinho do amadurecimento, dessa constituição de uma comunidade de práticas mais estabelecida. E eu acho que com o passar do tempo isso vai se concretizando para que nós possamos amadurecer também as discussões dentro do grupo. Legal, Fabiana. Então, assim, eu estou aqui à disposição. Devem ter surgido dúvidas lá no grupo, ou você deve ter recebido mensagens de pontos, né, que a gente discute lá no livro sobre o desenvolvimento socioemocional. Eu poderia dar um panorama aqui rapidinho, assim, só para quem está chegando, né, do que se trata esse livro, né? Então, é um livro que surgiu muito de uma observação que eu fiz, especialmente durante a pandemia, da exaustão, né, de questões de saúde mental, de dificuldades mesmo de manejar as emoções vividas, especialmente pelos educadores. E lógico que depois eles têm que lidar com questões relacionadas aos próprios estudantes. Então, o livro ele vem muito com o olhar de como o educador consegue desenvolver as competências socioemocionais. E eu trabalho com 5, a partir de um panorama trazido pela CASEL, que é uma organização internacional. E essas 5 competências, autoconhecimento, né? Eu preciso saber quem eu sou, né? Os meus valores, os meus princípios, os meus gostos, quais são os meus talentos. Autogestão, que é a capacidade de estabelecer metas e, a partir disso, cumprir essas metas e também de fazer escolhas mais saudáveis para mim e para o outro. Então, por exemplo, pessoas que não têm muito essa competência da autorregulação ou autogestão desenvolvida são pessoas que, às vezes, trabalham mais do que deveriam, né? Não conseguem colocar um limite ali de qual é o momento de parar. Às vezes, ficam muito tempo na frente das telas, né? Mesmo nos momentos de lazer, em vez de estar aproveitando outras coisas que podem te nutrir. Então, desenvolver essa competência é muito importante para a gente ter boa saúde física, mental e também para que a gente possa cumprir as nossas metas, nossos objetivos. A terceira grande competência é a consciência social, que está muito relacionada com a empatia, com a gente ser capaz de sentir o que o outro sente, ou de chegar num ambiente e perceber que o clima tem alguma coisa que talvez não seja tão boa aqui, e abrir um diálogo, né, para que a gente entenda um pouco essa perspectiva do outro. Isso é super importante para os educadores, né, que estão o tempo inteiro lidando com muitas pessoas. A quarta grande competência são as habilidades de relacionamento. A gente nem precisa dizer, né, que ter bons relacionamentos ou relacionamentos de qualidade é algo fundamental para a nossa vida, né? Nós somos seres sociais e muitas vezes são os conflitos que a gente encontra muita tristeza, muita dureza na vida. Então, como a gente pode estruturar relacionamentos mais saudáveis? E a quinta grande competência é a tomada de decisão responsável, né? Todas as decisões que eu tomo, elas precisam ser responsáveis comigo mesmo. Escolher coisas que são positivas para mim, mas eu também tenho que olhar para o outro, né? Às vezes a gente toma uma decisão que faz sentido para a gente, mas vai afetar negativamente várias pessoas. E isso, quando a gente pensa em educação, em escola, em universidade, é muito importante a gente entender, né, como fazer essas boas escolhas de forma responsável. Então, trabalhando essas 5 grandes áreas, eu trago estratégias que vêm do campo da educação, da psicologia, especialmente psicologia positiva, da gestão, do design, porque o educador ele precisa saber desenhar experiências de aprendizagem que tragam esse desenvolvimento socioemocional ali para os contextos onde eles
atuam. Então, foi um livro que veio assim, vem com estratégias, né? Tipo, passo a passo, como você consegue desenvolver cada uma dessas competências, como adaptar essas estratégias que eu primeiro adoto para mim e depois eu adapto para colocar de aula. Então, eu pensei que deveria ser um livro. Eu acho que eu consegui alcançar esse objetivo de alguma forma que amplie o olhar e a consciência do educador para esses temas. A gente não recebe formação para isso, né? Você falou que tem educadores de todas as áreas, da área da saúde, né? No ensino superior. Muitos acabam vindo para a sala de aula como uma segunda carreira, né? Trabalham de dia, né, no escritório de advocacia, dentro de uma organização, no hospital, e aí à noite dão aula, né? Mas não receberam uma formação pedagógica e muito menos uma formação em socioemocional para lidar com gestão de conflito em sala de aula, ou para perceber quando um aluno está precisando ser encaminhado para um psicólogo, até mesmo um psiquiatra. Então, acho que o livro ele vem para ampliar a consciência sobre esses temas, a importância deles no nosso mundo, especialmente pós-pandêmico. Mas ele também vem com ferramentas, né, e questões muito provocativas para levar o educador a pensar e a refletir sobre o tanto que ele precisa avançar nesse desenvolvimento. Porque, na minha visão, a gente pode aprender a ter melhores relações, a gente pode aprender mais sobre nós mesmos, a gente pode aprender a ter mais autorregulação, né? Que é essa competência que nos ajuda a executar aquilo que a gente deseja ou planeja para a nossa vida. Então, é muito desse lugar que eu venho. Fico feliz de saber que tem aí um grupo grande, né? Mais de 200 educadores aí de vários estados lendo o livro e recebendo, né? Até agradeço você pelo esforço de organizar essa iniciativa. Eu acho que às vezes as leituras elas acontecem mesmo de forma muito isolada, às vezes a gente tem insights, e aí estimulo você, viu, Fabiana, e abrir espaço para essas discussões de forma estruturada, né? E dar voz, ouvir um pouco desses desafios que os educadores enfrentam, porque acho que essa jornada às vezes e queria te ouvir, assim, o que, na sua visão, você enxerga de maior contribuição, ou o que você tem aplicado na sua prática, né, enquanto professora no ensino superior, o que você tem visto de maior contribuição que poderia inspirar outras pessoas a também partir para iniciativas parecidas de clube de leitura, mas também iniciativas de trazer o socioemocional para a sua prática? Então, eu vou falar um pouquinho do feedback que as pessoas foram, no momento mais no privado, via WhatsApp ou lá na mensagem mesmo quando tem as publicações em relação ao livro. Todos têm elogiado a essência, porque o livro traz uma reflexão para nós, que foi a tua proposta inicial, né? Primeiro eu faço a minha autoanálise, eu consigo olhar de onde eu estou falando, leva uma reflexão, principalmente quem está no cenário da sala de aula, tanto no ensino superior, e eu vejo que na educação básica, eu atuei na educação básica durante alguns anos antes de estar no ensino superior, e é um cenário um pouco mais exaustivo para nós também. E se você não para um minuto, não tem todas aquelas, não estabelece todos esses processos, as competências que você traz ali, e que elas acabam passando, principalmente a gestão do tempo e o meu limite, até onde eu posso ir. Então, a autocobrança, ela se torna, né, algo que nós não percebemos onde estabelecer esse limite. Até na época do doutorado, eu trabalhei um pouquinho a questão da gestão dentro da educação. Porque nós, não, os educadores, mesmo quem cursou a área da licenciatura, e principalmente quem veio de bacharelado, que você falou que essas competências pedagógicas nem sempre são inclusas dentro do currículo, a temática desse gerenciamento, desde a gestão do tempo, da gestão do meu trabalho, até onde eu consigo ir com o meu trabalho, que é da autogestão e da gestão do próprio trabalho no processo ensino-aprendizagem. Isso não faz parte da nossa formação. E tão pouco das formações complementares. Né? A gente hoje vê que quando você tem formação docente, é como fazer um plano de ensino, como organizar um projeto pedagógico e algumas dinâmicas ou estratégias ativas que se tornam isoladas quando você não traz uma reflexão. O MBTI foi logo no começo do seu livro, você já traz. Fiquei super feliz porque você coloca o site lá do Personalize. Isso, né? Quando a gente fala
conhecimento no começo do livro, que é o primeiro pilar para você começar uma jornada de aprendizagem profissional, que não é uma jornada rápida, né? Vai a vida inteira caminhando nessa jornada. Esse teste é um teste de personalidade, né? Existem vários aí disponíveis, alguns são pagos. É um teste baseado em um teste muito sério, que tem uma versão simplificada na internet. E para quem nunca fez, né? E às vezes quem está nas empresas, nas organizações, às vezes o pessoal de RH, mas a gente da educação, às vezes, tem muita oportunidade de ter acesso a essas ferramentas, né? Isso. Então, você falou que você usou essa ferramenta e qual foi a reação? O que você achou? Deu certo? Você achou que foi muito próximo do que você do que você se enxerga? Quando eu fiz uma especialização pelo Ministério da Saúde, eu tive a oportunidade de receber o meu teste pela Felipelli, né? Que é a empresa hoje que está apta a ofertar os formulários já completos. Então, eu já tinha recebido o meu em 2015. E lá, na época, nós também recebemos uma formação do que se tratava para dividir grupos. E de lá para cá, eu vinha utilizando aquele site, que é uma versão, né, gratuita, que fica de fácil acesso. Mas eu tinha até um certo receio de pensar, meu Deus, será que eu posso estar utilizando? Porque a gente sabe quem tem a autorização legal para poder estar aplicando, né? E quando eu utilizo nos cenários de formação, eu faço a aplicação dele para alunos e para professores, principalmente nos campos do estágio. Então, toda vez que a gente vai para campo de prática, na área da saúde, eles serão inseridos, esses alunos, eles vão atuar agora nos cenários de saúde, atendendo pacientes junto com os profissionais que lá estão. Então, nós trabalhamos o teste com os preceptores, com os docentes e com os alunos que entrarão em campo de prática. Porque é necessário que eles compreendam o processo, quem sou eu, quais são as minhas relações e depois o que eu vejo no outro e eu posso utilizar. Então, eles começam a olhar um para o outro. Então, é por isso que você sempre atrasa para entregar os trabalhos. Por isso que você... Então, eles começam a olhar o colega com uma visão menos taxativa, menos punitiva. E também a autocrítica, que a gente percebe que ela reduz. E é lógico que a partir daquele resultado sintético, nós temos que pensar onde eu preciso e posso melhorar e onde eu preciso e posso tolerar o outro, compreendendo o porquê daquele funcionamento, que algumas questões faz parte lá da essência, né? Então, eu vi que você traz uma outra ferramenta, né, que complementa o meu trabalho. Eu ainda não tive a oportunidade de usá-la, mas fiquei muito feliz em ver a estratégia do MBTI aqui. Então, foi algo assim que despertou em mim a possibilidade. Outros professores... pode falar. Isso eu acho legal também destacar que um teste de personalidade nunca é algo taxativo, né? Porque às vezes vão ter coisas que tem tudo a ver, você se reconhece, e tem coisas que talvez você não se reconheça. Uhum. E tudo bem, né? Então, essa ferramenta que eu trago é até mesmo para questionar, né? Para você olhar para o resultado do teste de personalidade, que é um teste mais simplificado, mas que várias coisas fazem sentido, e você refletir, isso faz sentido? Eu realmente me vejo assim? E até conversar com outras pessoas que são muito próximas a você, se elas acreditam que isso é algo que realmente dá conta de quem você é. Porque a gente, às vezes, é muito mais do que o que aparece ali refletido, né? Mas é um ponto de partida. Para quem nunca fez, é interessante saber. Agora me fala, que outros aspectos que você tem ouvido aí dos leitores, né? Então, tem uma outra docente que também fará uma live conosco. Ela já está trabalhando nas suas práticas, porque ela trabalha no cenário da educação, é professora e psicóloga, que é a Ana Paula. Então, ela já montou grupo de estudo a partir do livro. Outra colega que já está no mestrado. E eu tenho um grupo de práticas de vários professores do Instituto Federal do Mato Grosso. Fiz uma capacitação com todos os campos que foram representados, né? A gente foi tudo para a capital e lá nós fizemos uma formação. Ainda hoje, alguém tinha perguntado qual é o mesmo site, porque nessa comunidade de prática tem ficado bem ativa. Eles estão compartilhando as ações que eles têm desenvolvido. E eles perguntaram do site, eu passei a tua estratégia, falei, lembra lá do livro, vai e complementa, porque o público que ele pretende, seria diferente. Então,
as estratégias elas estão sendo utilizadas no primeiro momento, como é para um autoconhecimento, muitas pessoas ficaram preocupadas em virtude do tempo, porque a leitura, eles assim elogiaram muito a leitura, a fluência do texto, o envolvimento que nós temos ao realizar a leitura, elogiaram a sua escrita, então eles ficaram, agora eu já até convido, né, as pessoas que estiverem assistindo agora e as que vão assistir depois, porque nós estamos aqui com fuso horário também, de 1 hora a menos, então tem pessoas aí buscando filhos na escola, não podem assistir nesse momento. Que depois entrem lá na Amazon e façam também o comentário, os mesmos que foram enviando no grupo, em particular para mim, que também faça a avaliação do seu livro lá, que é interessante, porque quando a gente vai adquirir, a gente dá uma olhadinha lá, quem comentou e o que comentou, né? Então, depois, essa questão de criar e manter a comunidade de práticas, que é uma das suas estratégias que você traz também, que eu gostaria que você comentasse um pouquinho dessa importância, desse vínculo com uma comunidade, que eu sempre tenho buscado, depois que termino uma formação docente, criar um grupinho de WhatsApp, que é a nossa comunidade de prática, para irmos nos fortalecendo. Mas não na perspectiva que você trouxe. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho. Quando a gente fala de habilidades de relacionamento, a gente tem que entender que tem muitas pesquisas que mostram que as pessoas que têm relacionamentos saudáveis ao longo da vida, tem, né, um grupo de amigos, tem uma família com quem pode contar, configurações, né? Tem no ambiente de trabalho pessoas com quem trocar, com quem aprender junto, que elas, em geral, têm vivem com mais bem-estar e até têm mais realizações assim ao longo da vida, né? São mais felizes. Tem aquele estudo de Harvard super conhecido, né? De que viram que o que faz com uma pessoa seja mais feliz ao longo da vida, um estudo longitudinal grande, é exatamente essas conexões com outras pessoas. Então, quando eu trago essa questão da gente criar comunidades, é muito porque quando a gente pensa no papel do educador e nas atividades, às vezes é um trabalho muito solitário, né? Eu vou dar minha aula, quem assiste são os alunos, mas eu não tenho feedback, o que deu certo, o que deu errado. Aí é muito por erro e acerto. Às vezes eu tento uma estratégia, não funcionou, aí eu vou na próxima aula, tento outra. E quando a gente faz parte de uma comunidade de prática, uma comunidade de aprendizagem, essa comunidade ela pode se organizar para que esse processo de troca, de discussão, de criação de novas estratégias, ela aconteça de forma efetiva e seja co-construída. Eu participei por muito tempo de uma comunidade que chamava Professores Didáticos e era formada por educadores que atuam geralmente na área de administração ou na formação de educação corporativa. Então, muitos vieram mesmo do mercado de trabalho, não tiveram uma formação pedagógica, né? Fizeram curso de administração e estavam ali dando aulas, dando cursos, fazendo formações. E essa comunidade se organizou de tal forma que existia... as pessoas falam, olha, eu aprendi uma metodologia nova, eu vou dar uma formação de 2 horas pelo Zoom para ensinar essa nova metodologia. Nossa, eu fui num congresso onde tiveram várias falas super interessantes sobre inovações que estão acontecendo, e todo mundo se reunir, que eu vou contar as highlights que eu vi ali no congresso. Uhum. Então, as pessoas iam se oferecendo para compartilhar aquilo que elas têm de melhor, né? Aí tinha um outro que falava, olha, eu estou usando 5 estratégias bem dinâmicas para engajar as pessoas a aprender no online. E aí fazia um workshop para isso. Eu aprendi alguma coisa sobre saúde mental no ensino superior, né? Como a gente pode perceber e lidar com essa questão, as crises de saúde mental. Então, é muito bacana a gente entender que existem comunidades que se organizam assim, mas isso não acontece de forma aleatória. Acho que o natural é um grupo, quando se reúne, está super empolgado e com o tempo a energia ir caindo, especialmente se não tem um líder que vai, ou um grupo de líderes que vão orquestrando, né, essas atividades. Então, lá no livro, eu proponho uma estratégia para você criar comunidades, né, estruturar essas comunidades e mantê-las depois, né? Porque eu acho que às vezes, mesmo que você tenha pessoas com o mesmo propósito, com o mesmo interesse, é muito natural essa empolgação e morrendo, e com o tempo, quando você vê, ninguém tem 1 ou 2 participando e acabou a comunidade. Então, é uma estratégia que eu produzi muito inspirada no trabalho do Instituto Amuta,
que é um instituto que trabalha com o conceito de design de conexões. Eu trago um pouco, né, de algumas coisas que eles produziram ali no livro. Eu fiz uma formação com eles em design de conexões. Então, como que você cria essas conexões que duram, né, que são mais poderosas, são conexões muito positivas entre as pessoas? Então, que legal saber que essa ferramenta chamou atenção, né? Agora, me conta uma coisa, Fabiana. Você tem ouvido alguma coisa desse grupo de docentes que fazem parte do Clube Cultura sobre desafios relacionados à saúde mental, sobre a exaustão, sobre burnout? Como que está o cenário aí com esses educadores que estão distribuídos por várias partes do país? No início do clube, logo que ele ficou com o tempo mais aberto para as discussões, os professores pontuaram a necessidade de olhar para si, porque nós voltamos no pós-pandemia com a saúde mental nossa abalada e a dos nossos alunos, e alguns deles com fragilidades que vêm do contexto familiar, social, parte da situação fisiológica que eles já estão vivendo na adolescência. Então, nós temos que ter uma saúde mental e ainda tentar trabalhar com esses alunos. Eu convivo com algumas pessoas que estão no ensino médio, atuando de forma mais direta, e é tão exaustivo para o docente e como eles estão buscando ajuda. Mas, infelizmente, o que escutamos muito de comentários, às vezes é só a questão medicamentosa, né? Então, eu acho que o teu livro, ele traz uma proposta de uma ajuda em grupo, da questão da meditação, da alimentação saudável, do estilo de vida, que foi algo que nós abordamos na live da semana passada, com outros elementos que vão contribuir para a qualidade de vida e, consequentemente, a melhora da saúde mental. Né? O livro, ele traz uma possibilidade que extravasa. É lógico que é essencial nós fazermos terapia, é essencial buscarmos um profissional psiquiatra, caso seja necessário, tomar a medicação, né? Não estou dizendo que isso é inviável, mas nós precisamos complementar com outros elementos, né? Então, o livro, eles comentaram essa possibilidade de refletir na meditação, de dar um tempo para si mesmo. E os nossos alunos, Carolina, que são alguns, a gente vê os alunos da medicina que nós temos, já tive um aluno que fez um trabalho de conclusão de curso, e inclusive nesse período pós-pandêmico, foi o trabalho de conclusão que ele pesquisou a questão da saúde mental entre os estudantes de medicina, que já vem de um contexto antes do ingresso na universidade, de estudos exaustivos, de cursinho, da tensão, né, que ele vive, da busca por ingresso em uma universidade no curso de medicina, e depois com o próprio cenário, às vezes distante da família, e aulas e conteúdos, e daí eles ficam muito apreensivos. Acho que tinha uma professora, que é a professora Leila, que eu vi que ela entrou, não sei se ela ainda está aqui no grupo, nos ouvindo nesse momento, que sempre dá aquele suporte para os alunos, para encaminhá-los também para esse atendimento. Então, eu acredito que não só nós docentes, mas eu ouvi muito esse parâmetro, até que ponto eu estou bem para conseguir ajudar o meu aluno que também não está muito bem. Eu acho que essa dimensão de cuidar de quem cuida é super importante, né? E eu vejo que o livro ele tem chegado muito nas mãos dos gestores educacionais, né? E se você é gestor e está acompanhando aqui, eu acho que você tem que, lógico, cuidar de você também, em primeiro lugar, porque acho que a gestão acaba assumindo muitas das dores, aí fica ali no fogo cruzado entre os professores, as famílias, os estudantes, né? Aquela coisa toda. Mas o quanto que a gente apoia, né, esses educadores a desenvolver hábitos que vão ter uma vida mais saudável, mais bem-estar psicológico e físico. E às vezes a gente complica tanto, né? Eu acho que a gente está assim num momento que as pessoas se medicam por tudo, né? Então, desde a escola básica, a criança é um pouco mais agitada, ela tem um pouco mais de dificuldade de concentração, e às vezes a gente vê que esse é um caminho escolhido por vários profissionais ou até famílias, né? Mas existem formas, né? Especialmente quando a gente está falando de adultos, né? A partir dos 18 anos, de você ir ampliando a sua consciência de coisas que você pode fazer para manejar o estresse. Acho que o estresse é algo dado. A gente vive num mundo complexo.
A gente não vai conseguir ter uma vida linear e sempre feliz, né? A gente vai lidar com os altos. A gente precisa saber manejar a ansiedade, esse estresse natural da vida. E algumas estratégias, né, que a psicologia chama de coping, nos ajudam a fazer isso. Então, coisas que eu posso fazer que já vão garantir que eu esteja melhor para lidar com as situações desafiadoras quando elas chegarem. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem o costume de dormir uma quantidade de horas, né, que é necessária, 8 horas, né, para ter uma boa saúde. Uma pessoa que se alimenta de coisas mais naturais, que tem uma rotina de exercício físico, ela vai ter mais recursos internos para lidar com as questões desafiadoras. Então, uma pessoa que está sempre comendo coxinha com Coca-Cola no café da manhã, não faz exercício, é sedentária, né? Dorme pouquíssimo, né? Tipo, fica talvez jogando videogame a noite toda, falando até dos alunos, né? Que às vezes tem esse costume dos alunos da medicina, que às vezes viram noite estudando para a prova, ou acordam de madrugada, toma Guaraná, Red Bull, não sei o quê. Então, aí na hora que dá um conflito, a pessoa explode, né? Ela vai gritar, ela vai perder o controle. E aí as práticas meditativas, elas entram, né? E eu trago isso no livro de uma forma muito cuidadosa, porque quem me conhece sabe que eu venho de uma realidade religiosa cristã. E às vezes a gente relaciona muito as práticas meditativas com as religiões mais orientais, enfim. Mas ao estudar na psicologia da meditação, esse termo é tão amplo como o termo esporte, né? Eu até ouvi essa explicação de um amigo meu, que é o Dr. Alberto Neri. Então, se eu falo esporte, ele vai abarcar, debaixo do guarda-chuva, futebol, capoeira, basquete, hipismo, enfim, muitas, né? Corrida, muitas maneiras diferentes de você imaginar esporte. E quando a gente fala em meditação, muita gente pensa que é sentar e ficar respirando, né, na posição, nem sei falar o nome das posições que a gente pratica no yoga, mas existem práticas meditativas que é você caminhar, agradecendo a Deus, se você acredita nisso, ou às vezes é você fazer uma leitura de um texto e refletir sobre isso, né? Todas essas questões, elas acalmam a nossa mente, nos conectam ou com o momento presente, ou com uma entidade espiritual que está no centro da nossa crença, e isso faz bem. Existe muita pesquisa que comprova que isso ajuda. Então, a gente já vê práticas de trazer estratégias, assim, né? Às vezes é caminhar na natureza, que te ajuda, que te acalma, você separa aquele momento para aproveitar o silêncio. A gente que vive, né, em cidade grande, é sempre tudo tumultuado, tanto barulho, é rede social na nossa cabeça, WhatsApp, aquela confusão. Então, você separar um tempo para ficar em silêncio, assim, né, um momento de ócio silencioso, enfim. E a gente vê nas escolas básicas muitas práticas vindo para ajudar as crianças que também estão com a mente muito distraída por conta da tecnologia, da televisão, das telas, para elas poderem estar presentes ali no momento da aula. Então, isso já é algo que acontece muito na escola básica, mas no ensino superior, a gente vê muito pouco dessas práticas, né? Ou desses momentos, ou dessas conversas que ajudem os estudantes a ter esse maior controle, né? Às vezes respirar profundamente antes de sair falando. Ficou nervoso, né? Então, existe uma prática que eu coloco lá no livro, que é o stop, né? Alguma coisa te deixou nervoso, você vai parar, refletir o que você está sentindo daquele jeito, respirar e pensar como que eu vou agir daqui para frente, né? Porque eu atribuí um sentido para isso que está tirando a minha paz, está tirando o meu controle. Então, a gente começa a desenvolver essa competência da autogestão ou da autorregulação, que pode ser muito benéfica mesmo para a nossa saúde. Mas a gente sabe que o cenário ele não está fácil, né? Especialmente quando a gente fala de adolescentes. Tem muita coisa triste acontecendo, né? De pensamentos suicidas, automutilação. E isso às vezes pode ser bem preocupante, até desesperador para os professores que se sentem impotentes, né, para lidar com tudo isso. E acho que a gente também não. Professor não é psicólogo, né? A gente não tem que ocupar o espaço do psicólogo, nem do psiquiatra, e nem E às vezes nem da família, né, Carolina? Porque quando
as coisas vão assim, enquanto professor, né? Desculpa assim te interromper. Daí teve gente que falou, mas e agora? Como que a gente... Você não vai conseguir entrar na casa daquela criança, daquele adolescente e tentar reorganizar um contexto que tem um processo histórico que a gente não consegue mais, talvez, melhorar aquilo, né? Então, isso que é complicado. Mas, por exemplo, se um professor percebe que numa família existe recorrente uma situação de violência, né, ou de algum tipo de assédio, sei lá, precisa reportar, vai ter que recorrer a um assistente social para investigar o que está acontecendo ali naquele contexto, né? Então, mas eu acho que ter essa visão de que essas coisas acontecem, né? E ter uma visão desses elementos que a gente precisa dar conta, primeiramente em nós mesmos, né? Nos ajuda a ter um olhar um pouquinho mais especializado para a gente entender quando encaminhar alguém para uma ajuda profissional. Porque eu acho que existem profissionais maravilhosos que estão preparados para acolher e receber. Existem dados de pesquisa, por exemplo, pensamento suicida. Se eu sou um professor e um aluno relata para mim que ele está tendo pensamentos suicidas, o que eu faço, né? Eu estou participando de uma formação ali no Einstein sobre saúde mental nas organizações. E eles apresentaram uma pesquisa, não tenho assim o dado certo, né, da fonte dessa pesquisa, depois eu posso te mandar, Fabiana. Mas o Dr. Luiz Oldan apresentou uma pesquisa que fala o seguinte, que se uma pessoa que falou que está tendo pensamentos suicidas for até um psicólogo e, se preciso, for até um psiquiatra e receber um tratamento e seguir esse tratamento, só dela ser encaminhada, isso já reduz em 80% a chance dela cometer o suicídio. Só porque ela viu uma luz no fim do túnel de chegar num profissional que tem as ferramentas para ajudá-la. E muitas vezes a única pessoa com que essa jovem, essa pessoa vai se abrir é um professor, né? Então a gente tem sim uma responsabilidade de encaminhar. Às vezes a gente vai ter que chamar a família e falar: aconteceu isso, e avisar, olha, eu vou falar com seus pais, você precisa passar por... E aí depois fazer algumas checagens, assim, e aí, você tá indo lá, tá conversando com a psicóloga, tá tomando remédio, mas assim, nesse primeiro momento, o que essa pessoa precisa é de um acolhimento, né? É que alguém esteja disposto a ouvir essa dor, né? E falar, ok, eu entendo a sua dor e eu vou te ajudar a entrar com uma pessoa que pode de verdade te ajudar. Mas quando precisar, eu tô aqui, né? Então, eu acho que esse tipo de coisa a gente não aprende, né? E a gente às vezes fica tão sem saber o que fazer nesses momentos, que a gente poderia ser parte de um processo, de um passo importante para resolver esse problema. E às vezes a gente não sabe nem a importância da gente tomar essa ação, que é acolher e depois encaminhar. Então... Isso é extremamente importante, porque eu já tive experiências. Esses dias a minha mãe encontrou uma ex-aluna e ela conseguiu, na época, antes da pandemia, ela encontrou agora a moça na universidade, ela agradecendo tudo que foi feito, porque diante de um filme que minha mãe passou, ela entrou em colapso, começou a chorar e teve alguns problemas, foi acolhida, encaminhada pela minha mãe, que deu um suporte, chamou a família, e naquele momento foi realmente evidenciado questão de abuso, que já vinha há alguns anos acontecendo. Ela foi retirada do lar já com 16 para 17 anos, que não tinha condições de ficar naquela família naquele momento. E hoje ela ingressou na universidade, mas ela falou que várias vezes tinha os pensamentos suicidas exatamente pelo contexto. E foi, às vezes, é um filme, algo que a gente discute em sala de aula e que dá o start que o aluno tenta, né, de repente, se abrir. E se nós não estivermos realmente preparados, existe muito, Carolina, ainda aquela questão do mito. Eu não vou também invadir a família de alguém, quem sou eu para conseguir resolver? Então, nós temos que ter um papel enquanto profissionais de sabermos que nós temos sim que notificar, que encaminhar e que existem os profissionais direcionados para isso. Quando eu disse para você um pouco anteriormente, de repente a gente não conseguir, né, entrar no lar do outro e tentar curar a criança, porque às vezes a gente vê um envolvimento pessoal do docente tão grande quando sente aquele problema.
Eu já tive situações de voltar, assim, esses dias fiz uma formação na educação básica aqui, e eu nunca tinha trabalhado com professores do Fundamental 1. E eu saí de lá, eu falei, nossa, eu não conseguiria trabalhar naquele contexto, porque elas me relataram coisas assim de agressão de pai batendo em filho, e enfim, foram tantos relatos que eu dormi naquela noite abalada, em pensar naquelas crianças. E elas, eu falei, mas você notificou, né? Porque tem que encaminhar, conseguir orientar. E uma das professoras também tinha alguns contextos assim de preconceito. Era um menininho que tinha colocado a mão dentro da cueca, por exemplo. Mas era uma criança de 6 anos, aí existe a questão da sexualidade. Então a gente tem que entender que aquilo ali não é só a questão do pudor, né? Então tem que chamar a criança e ela contou para a mãe, no outro dia a criança apareceu toda machucada, com a face machucada, inchada, tinha sido espancado e daí a criança acabou que comentou, né? Culpa sua. Então são situações que a gente, quando vê, temos que ter a sensibilidade e o preparo realmente para acolher e saber quais são os nossos protocolos enquanto profissionais. Porque a partir do momento que nós nos envolvemos de forma pessoal, como eu fiquei particularmente envolvida com a situação e naquela noite não dormi, eu percebo que eu, naquele contexto, não teria preparo para estar trabalhando diariamente. Eu acredito que a minha saúde mental ficaria abalada. Né? Então, é esse parâmetro do equilíbrio que é complicado, eu acho que para o docente também. Eu acho que a gente é ser humano, não consegue se preparar para tudo. A vida dá rasteiras na gente o tempo inteiro. Vão ter situações que a gente vai reagir de uma determinada forma, talvez tentando fazer o melhor que a gente pode dentro do nosso repertório. E talvez a gente erre, né? E eu acho que também praticar essa autocompaixão, né, e reconhecer que a gente não sabe tudo, eu acho que é muito importante. Por isso que eu reforço toda essa questão de ter uma comunidade, sabe? Porque quando eu me deparo com uma situação, eu acho que você trouxe uma situação bem extrema, sem querer assustar quem está assistindo a gente. É uma situação bem extrema, que realmente uma professora, não sei como ela passou essa mensagem para aquela família, mas realmente, por mais que essa mensagem tivesse sido passada de uma forma errada, não justifica um ato de violência tão grande. Essa violência já deveria acontecer em outras situações e por motivos aleatórios. Então, realmente, é uma questão bem específica. Mas eu acredito que, assim, ter essa consciência de que eu não vou conseguir resolver tudo, mas eu posso ajudar essa pessoa a chegar no profissional que dá conta de resolver isso, e o nosso papel é acolher, né, sem julgar, eu acho que dá conta de fazer, né? Acolher sem julgar e talvez reconhecer, olha, eu realmente não tenho capacidade de te apoiar da forma que você precisa, mas eu vou te encaminhar por esse caminho. Então, assim, dentro das que você tem ouvido em relação a você acha que para os educadores que estão lendo, o principal benefício é você parar para olhar para si mesmo e trabalhar o seu desenvolvimento, ou você percebe o desdobramento disso, deles trazendo para a própria prática essas ferramentas? Porque isso já é um segundo passo, né? Eu acho que se tiver nesse primeiro passo deles conseguirem cuidar de si mesmo, desenvolver e usar as ferramentas, né, para gerar reflexões e conversas com outros colegas, eu acho que a gente já está alcançando um grande objetivo que tinha ali durante a escrita do livro. Então, Carolina, a maioria, quando pegou o material, como tem lá, né, um guia com metodologias ativas, um guia para educadores, a ideia foi um foco que eu posso utilizar daqui para trabalhar com os meus alunos. Então, eu acredito que o pessoal ainda está muito, né, os comentários e as discussões, elas ficaram em torno do que eu vou extrair daqui para aplicar com o outro. E a autoanálise, eu percebi que se fôssemos ponderar o que foi que pegou ali mais, foi realmente ainda a projeção para o outro do que uma análise e utilizar essas ferramentas, primeiro para mim, para depois eu conseguir extravasar para o outro. Ainda tá muito, acho que é aquela questão do docente, né? Eu estudo aqui porque eu preciso aplicar ali. E acaba que cria uma cortina ainda para olhar para si.
por mais que os instrumentos nos orientem, as ferramentas, o passo a passo, né, o teu bloquinho para cada conjunto de estratégias é para uma aplicação com nós mesmos e depois utilizarmos, o foco dos docentes está em como aplicar em sala de aula. Então, aqui o direcionamento. Um alerta, assim, né? Se você é leitor do livro, realmente tente, aproveita aqui as férias de julho para investir em você. Tenta usar as ferramentas para que você avance na sua compreensão. Você avance no seu autoconhecimento, na sua autogestão, na habilidade de relacionamento. Porque aí, quando você aplica, é muito mais fácil você fazer conexões sobre a realidade onde você trabalha e como você pode adaptar essa ferramenta para aplicar com esses estudantes, né? Ou com essas crianças com quem você trabalha. Então, é um convite, né? Para que você, de fato, use essas ferramentas, primeiro, para você mesmo, né? E separe um tempo para conversar com outros educadores que também estão nessa jornada, porque acho que essas trocas podem ser muito ricas. Carolina, acho que, não sei qual, né? A gente não combinou ainda definido certinho o tempo, mas para nós irmos aqui um pouquinho para a parte final do livro, o que chamou atenção também, não só minha, foi a questão do propósito de vida. Porque quando a gente olha para a temática propósito de vida, ela ainda tem uma carinha muito assim, é um pré-adolescente para um adolescente pensando o que ele vai fazer da vida dele. Parece que o propósito de vida precisa ser construído mais ou menos nessa fase da vida, porque até a pré-adolescência é um pai que está ali determinando praticamente, né, para onde está indo o caminho. Eu até vi um post seu falando dos seus filhos, que eles caminhavam para uma questão da música, do esporte, que depois um deles mudou. Então, quanto isso, os gostos e as questões, as opções na vida vão mudando. Mas eu achei muito interessante que você traz a construção desse propósito de vida já na meia-idade e na terceira idade também. Então, esse propósito ele é algo permanente e contínuo, então ele não para. Gostaria que você comentasse um pouquinho do porquê que você trouxe essa discussão à tona e esses instrumentos que nos possibilita refletir um pouquinho. Eu acho que a gente vive num momento que as pessoas vivem um grande vazio mesmo existencial, né? Frankl é um psiquiatra que estudou muito o sentido da vida, né? Uma das grandes influências aí da psicologia positiva, e muita gente não consegue encontrar uma razão, um motivo para fazer o que faz, né? E eu vejo muito nos educadores, às vezes, pessoas que trabalham e entendem a importância do que eles fazem, né, de impactar vidas, de abrir horizontes dos estudantes, mas não tem prazer na vida, não tem bem-estar, não são felizes, é uma vida penosa, é uma vida difícil, talvez só de entrega para o outro, né? E quando a gente olha para o propósito, né, no sentido, e tem várias definições, né? Mas o William Damon é um pesquisador lá de Stanford que trabalha muito essa questão do propósito, fez pesquisas muito longas, olhando o propósito na adolescência, propósito na vida adulta, de profissionais, propósito em pessoas na terceira idade. E ele define propósito como uma intenção estável. Então, é algo que vai nortear as decisões, né? E é algo que está conectado com o eu, com aquilo que eu sou, com os meus talentos, com os meus valores, né? Então, mas é algo que vai para além do eu. Então, o propósito, ele sempre está conectado com aquilo que eu tenho de bom e aquilo que eu posso entregar para o mundo, né? E nós, educadores, a gente entrega muito para o mundo, o tempo inteiro, mas às vezes a gente não conecta isso com aquilo com a nossa essência. E aí a gente sofre, a vida passa e a gente tem essa vida difícil. Então, trazer o tema do propósito está muito conectado a essa competência de tomada de decisão responsável. Eu tenho que ter clareza, né? O que são as minhas paixões, o que faz meu olho brilhar e como que eu posso trazer isso nas minhas decisões. Só que muita gente fica com uma ansiedade muito grande. A gente fala de propósito, eu não tenho propósito, né? Então minha vida não tem sentido. E não é por aí, né? Então no livro eu trago reflexões e mostro que às vezes a gente começa a juventude com um propósito, a gente está indo numa direção.
Mas ao longo do tempo isso vai tomando um outro rumo, né? E é natural, a gente vai mudando. E a gente vai encontrando esse sentido, esse significado em outras coisas da vida, né? E às vezes chega na hora da aposentadoria, eu vou me reinventar, eu vou encontrar um novo propósito, vou achar um outro jeito de servir o outro, mas ao mesmo tempo de cuidar de mim enquanto eu faço isso, né? Porque só se doar para o outro, né? Muito educador faz isso, só se doa para o outro, mas não cuida de si mesmo. Então, como que a gente consegue viver equilibrando essas duas coisas, né? Então, eu acho essa reflexão muito importante, porque eu acho que todo educador ele tem que ter muita clareza desses elementos que trazem alegria para a sua vida, que trazem significado para o seu dia a dia e que são norteados por esse propósito. Tem uma metáfora legal que eu gosto para explicar o que é propósito, como se fosse um barco indo na direção do sol, lá no mar. Então, o barco nunca vai chegar no sol, né? Então, a vida ela vai sendo norteada por aquele rumo, mas às vezes vai ter onda no meio do caminho, às vezes o barquinho pode encher de água, você vai tirando, vai ter que fazer uma outra rota, mas você está indo naquela direção. E essa direção está muito conectada com os valores. O que é importante para mim? Nossa, para mim, família é uma coisa super importante. Então, faz parte do meu propósito ter uma família, constituir uma família. Para mim, é muito importante produzir, né? Estudar, aprender, ensinar, né? Então, isso também está conectado ao meu propósito, até influenciou a escolha da minha profissão, que é trabalhar com educação. Tem educadores que não encontram um propósito sendo professor de matemática, mas conecta muito em, sendo professor de matemática, achar estudantes que têm talento para música. E aí ajudar esses estudantes a desenvolver esse talento para música, criar uma banda na escola, ou ajudar esses estudantes a participar de festivais de música, porque a grande paixão desse professor de matemática é música, mas ele é professor de matemática para pagar as contas no final do mês, e tudo bem, né? Ele está usando a influência dele para ajudar o outro. Então, acho que essa é uma temática super importante que a gente, como educador, precisa olhar, porque além de ajudar o outro na vida, a gente tem que viver uma vida plena, uma vida feliz, né? E aí achar esse equilíbrio pode ser desafiador. Então, por isso que eu trago essa pauta do propósito, não como algo para a gente olhar só na adolescência ou na juventude, porque acho que todo mundo precisa ter, né? Mas eu tenho estudado bastante sobre esse assunto e estou me dedicando bastante a entender esses limites e esses caminhos, né? Para que a gente viva com mais propósito. Uhum. O livro do Viktor Frankl, foi um dos primeiros que eu li na graduação. Os livros são lindos, assim, você, né? O sentido, eu acho que foi Em Busca de Sentido, foi o primeiro que eu li. Maravilhoso. Então, Carolina, eu gostaria de deixar o convite, eu acho que a gente pode, né, ir pensando para o nosso encerramento e deixar o convite para que as pessoas possam agora, nesse momento, reforçando a tua fala das férias, realmente retomarem a leitura dos capítulos anteriores, as estratégias, utilizar esse momento para que nós possamos preencher né, eu não fiz todos ainda, eu também estou em fase de construção, que eu acho que é extremamente importante nós colocarmos as nossas fragilidades também, que quando algumas pessoas falaram assim, Fabiana, eu vou sair do clube, porque eu não estou conseguindo acompanhar, não estou conseguindo. Eu falei, pessoal, eu também fiz a leitura, lá no metade do livro eu decidi criar o clube, ainda não avancei da segunda parte, né? Então, porque eu também tenho o meu trabalho, então eu fiz um relato mostrando que não estava sendo fácil também, porque às vezes a pessoa fala, nossa, para todo mundo que está aqui, parece que está todo mundo conseguindo ler, menos eu. Então, quando a gente aponta as nossas dificuldades e compartilha nesse momento dessa comunidade de prática, o que deu certo, o que não deu, é algo extremamente importante. Então, eu vi que muitos ficaram mais tranquilos quando perceberam que até quem tinha criado, idealizado, estava ali, também estava com dificuldade para fazer a leitura. Então, eu selecionei algumas ainda que eu quero deixar para esse momento realmente a partir da semana que vem aí as férias, e convidá-los que possam agora entrar lá na Amazon realmente fazer já né, todas os feedbacks que eu ouvi aqui comigo, que possam postar lá também. Fiquei muito
assim, ansiosa, já querendo conhecer, e também já queria até indicar o seu outro livro, que é Metodologias Inovativas. Mas eu falei, eu vou colocar um outro agora, coloquei aquele lá do Fausto, que é a sala de aula inovadora, né, que vem agora para uma próxima discussão, mas o próximo, Carolina, já é o Metodologias Inovativas, tanto pela sua escrita, o que vem, o que move todos os leitores na essência, né, o sentimento que você consegue colocar nas suas palavras. Isso é o que ficou marcante. Todos estão dizendo assim, nossa, como é gostoso ler. A sensação que você está falando conosco, parece que a gente está ali assistindo um curso seu quando a gente está lendo aqui. E dentro das estratégias também, eu, como professora, que estou ali indicando durante as formações docentes, eu gostei muito daqueles trechos que você traz, muito didático, né? O tempo que a gente vai utilizar, para quem que você pode utilizar, a idade, as alternativas, se é para tal idade, o que a gente pode fazer. Então, essas estratégias foram comentadas por vários dos leitores que estão no grupo também. Essa diversidade de opções que a gente pode estar utilizando, e até por isso que o grupo tem agregado pessoas hoje de diversos contextos da educação, fora da educação, porque essa aprendizagem socioemocional ela é essencial em todos os contextos, né? Tá bom, Fabiana. Agradeço aí o convite para a gente bater esse papo. Fico super feliz, né, que o grupo está se aprofundando nesses temas. Espero que essas pessoas sejam canais de diálogos para que essas conversas aconteçam nas diversas instituições onde estão inseridas, né? E que elas também sejam geradoras de consciência em outras pessoas, né? Então, se eu aprendi uma coisa que faz sentido para mim, que tem me ajudado, como eu posso levar isso para... E que a gente continue criando essa rede, a grande rede de suporte, né? Ajudando uns aos outros para que a gente possa avançar nessa aprendizagem que tem tanto a nos beneficiar, para que a gente, de fato, seja educadores melhores, mas, acima de tudo, pessoas melhores, né? Mais equilibradas, mais felizes, mais confiantes para lidar com os desafios dessa vida tão complexa e também do cenário educacional tão desafiador que a gente tem aqui no nosso país. Então, que a gente realmente faça parte dessa rede. E se você gostou, né, desse nosso bate-papo, compartilha, né, esse link com pessoas, né, outros educadores que talvez possam ter interesse em conhecer mais sobre aprendizagem socioemocional. E eu fico aqui no Instagram também, sempre disponível. Vira e mexe, eu recebo mensagens de vocês. Assim que dá, eu respondo. Sempre, às vezes não é tão rápido, mas assim que dá, eu respondo. E torcendo muito, assim, para a gente avançar junto nesse momento que é tão importante, nessa construção, que acho que é uma construção, que é tão importante para a gente viver melhor e para a gente fazer melhor o nosso trabalho, que é tão relevante, né? Prazer. Eu vou deixar a live e aí quem não conseguiu acompanhar esse bate-papo depois consegue ver aqui no meu perfil, tá bom? Tá ótimo, muito obrigada e vamos conversando e depois a gente vai compartilhando as experiências com você, tá? E de repente quem quiser conhecer aí melhor o clube, a estratégia para replicar, é só também me chamar lá no Instagram e passar o contato que eu vou explicando certinho quais foram as estratégias e quem tiver também já conduzido algum clube e queira passar possibilidades para agregar o meu trabalho, também aceita. Tá bom? Legal. Um abraço. Muito obrigada. Outro. Tchau, tchau.